atividade número 11. Então, a número 1 está dizendo assim: uma pessoa dispõe de 5 blocos de papel colorido nas cores azul, amarelo, verde, branco e rosa. Sendo cada um deles de uma única cor, e irá utilizar 3 folhas para anotações. O número total de maneiras possíveis de essa pessoa escolher essas 3 folhas, sendo pelo menos 2 delas de uma mesma cor, é. Então, 2 tem que ter a mesma cor, certo? Então, são 3 possibilidades. 3 aqui, ó. Primeira, segunda e terceira. Eu vou colocar aqui, ó, porque a segunda e terceira não pode ser uma não pode ser da mesma cor que a outra, então 2 podem ser da mesma cor. Então, olha só, são 5 blocos, cada de uma cor. Então, para a primeira cor, a gente tem 5 possibilidades, que pode ser qualquer uma das 5. Para a segunda e terceira cor, então, para a segunda cor, a gente também tem 5 possibilidades, certo? E temos para a terceira somente 4 possibilidades. Por quê? Porque se eu escolhi 5 aqui para a primeira e também tinha 5 para a segunda, então eu tirei uma cor que poderia ser repetida. Então, vão restar apenas 4. Então, eu tenho aqui, ó, 5 vezes 4, 20. Então, a gente tem quantas possibilidades no total? Juntando os 5 mais o 20 aqui, a gente tem 25 possibilidades. Número 2. Um modelo de carro sai de fábrica pintado de 2 cores, uma na capota e outra distinta em suas demais partes. Essa fábrica tem 10 opções de cores disponíveis para usar nesse carro. Dessa forma, o número de maneiras que esse carro pode ser pintado é de... Então, são 10 cores e ele é pintado de 2 cores que não vai repetir, certo? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho a primeira cor e segunda cor. Então, a gente tem aqui, ó, para a primeira cor, a gente tem quantas possibilidades? 10 possibilidades, que são 10 cores. Para a segunda cor, eu vou ter apenas 9 possibilidades, porque eu já escolhi uma para cá. Então, 10 vezes 9, 90 possibilidades de pintar esse carro. Número 3. Uma provedora global de filmes e séries de televisão revelou, por meio da ilustração a seguir, uma lista de 10 séries do seu catálogo, as quais o público brasileiro mais assiste. Professor Laércio está de férias por 2 meses, julho e agosto. Ele decide, então, assistir a 2 séries dessas 10 séries. Uma no mês de julho e a outra no mês de agosto. De quantos modos distintos ele pode realizar essa escolha? Então, ele vai assistir uma no mês de julho e a outra no mês de agosto. Então, se são 10 séries, para ele assistir aqui no mês de julho, ele tem quantas possibilidades? 10. Mas no mês de agosto, se ele já assistiu uma em julho, então vão restar quantas aqui? 9. Então, 10 vezes 9, 90 possibilidades também. Número 4. Numa competição com 10 nadadores, serão classificados primeiro, segundo e terceiro lugar. Com base nessa informação, pode-se afirmar que o número de resultados distintos dessa competição é igual a... Então, a gente tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Para o primeiro lugar, qualquer um deles pode ganhar. Então, a gente tem 10 possibilidades. Para o segundo lugar, se um já ganhou em primeiro, então vão restar 9. E em terceiro lugar, se um ganhou em primeiro, o outro ganhou em segundo, então vão restar 8 nadadores aqui. Então, eu tenho um total de 10 vezes 9 vezes 8, que vai dar 720 possibilidades deles ganhar.